Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, mais um noticiário com informações resumidas e atualizadas para você. Você que segue meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Vamos lá então? Vamos ao nosso Web Jornal do Paulo Maciel de sábado, 5 de fevereiro de 2022, dia de Santa Águeda. É dia também de São Genuíno e Santa Adelaide de Village. Estamos na quarta semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 1º, é nova, hein? Estamos no 36º dia do ano, faltam 329 dias para terminar 2022. A estação que vige é o verão brasileiro. Fevereiro é o segundo mês e o menor mês do ano, hein? Tem 28 dias. Comemoramos no dia 5 de fevereiro o dia do perito papiloscopista, dia do datiloscopista, dia do dermatologista, dia nacional da mamografia. Olha, várias comemorações neste dia. Vamos aos indicadores da nossa economia. Temos aqui o salário mínimo em vigor desde o mês de janeiro, R$ 1.212. Taxa Selic, 10,75% ao ano. Foi divulgada pelo Copom do Banco Central em fevereiro, neste mês vigente. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 10,06%. Agora vamos ver como se comportou a Bolsa e o dólar no fechamento da semana, na sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. O dólar fechou com variação positiva de 0,5%, cotado a R$ 5,32. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,49%, marcando 112.244 pontos. Temos também a cotação do dólar, o dólar eu já falei, né? Vamos a do café, cotação do café. No Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo. É o principal produto agrícola capixaba. O café arábica bebida dura, R$ 1.413 a saca de 60 quilos do produto no atacado em grão. O arábica bebida Rio, R$ 1.335. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 790. Agora vamos às notas capixabas, notícias curtas do estado do Espírito Santo. Tenho que hidratar minhas pregas vocais porque o calor está aí, né? Estamos com o tempo aí bem quente, vigendo a estação do ano do verão brasileiro. Chuva em Colatina, hein? No fim da tarde e início da noite de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, choveu bastante em vários bairros do município de Colatina. Em algumas partes da zona urbana, o céu ficou bastante carregado com nuvens negras. Mais de 800 mil reais, gente, olha só, encontrados num veículo automotor. 800 mil, meu Deus, que dinheirama, hein? 2 suspeitos foram presos em um carro com mais de 800 mil reais. E olha só, em cédulas. Havia notas de 50 reais, 100 reais, 200 reais. Os policiais precisaram utilizar uma máquina para fazer a contagem. Os 2 estavam no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, segundo informou a Major PM Samirames. Eles disseram que iam entregar o montante na rodovia leste-oeste a quem não conheciam. Quer dizer, eles iam levar o dinheiro para entregar a alguém que eles não conheciam. Pelo menos foi a fala inicial.
a conversa preliminar. O caso foi levado para a Polícia Federal e foi aberto um inquérito para apurar essa situação. Após depoimentos, os homens foram liberados para responder pelo caso aí em liberdade. Meu Deus do céu, mais de 800 mil reais em notas. Agora vamos falar da chuva. Chuva alaga bairros em Cachoeiro. Ruas, casas e até a capela mortuária, na hora do velório, foram alagadas em bairros do município de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do estado do Espírito Santo. Essas foram as consequências maléficas da chuva da tarde de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. O alagamento da capela mortuária aconteceu durante um velório, hein? Houve ainda queda de árvores e muros, além da invasão de casas pelas águas. Numa das ruas, quando a enxurrada baixou, os moradores fizeram a sua limpeza. Equipes do poder público também foram acionadas para a limpeza. O telefone da Defesa Civil para pedir ajuda é 199. Choveu pouco mais, aliás, pouco menos de 2 horas. Não chegou a completar 2 horas, não, conforme informação das autoridades locais. Mas, uma chuva com quase 2 horas é uma chuva bem intensa, hein? Não é? Às vezes uma chuva com 30 minutos já alaga, imagine uma chuva com quase 2 horas, pouco menos de 2 horas. Muqui sem água. Olha, no município de Muqui, também na região sul do Espírito Santo, uma adutora se rompeu e há 4 dias muitos moradores estão sem o fornecimento da água potável. O problema foi ocasionado pela chuva intensa. A Cesan, a concessionária que fornece o produto, o líquido, está abastecendo a cidade com um carro-pipa, o que abrange metade dos moradores muquienses. Quem nasce em Muqui é muquiense. Muquienses. Empresário morto em Vila Valéria. Outra notícia agora aqui da região norte do Espírito Santo. Um empresário de 45 anos de Vila Valério, na região norte do estado do Espírito Santo, foi morto num bar na quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. A Polícia Civil investiga o caso e irá ouvir pessoas na semana que vem. A linha de investigação é latrocínio. Este é o 3º assassinato no território vila-valeriense neste ano. O sepultamento do comerciante será na manhã deste sábado, 5 de fevereiro de 2022. Pandemia. Vamos ver como é que está a pandemia no Espírito Santo? Olha, a situação ainda está sob controle. O governo do estado divulgou o 93º mapa de risco Covid-19. A divulgação aconteceu nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, no fim da tarde. É o 93º mapa de risco Covid-19, que vai ter sua vigência iniciada na segunda-feira, prosseguindo até o domingo, dia 13 de fevereiro. Dos 78 municípios capixabas, 57 estão no risco baixo e 21 no risco moderado. E não há município classificado no risco alto. Então, está tudo sob controle ainda. Municípios, na maioria, risco leve e 21 no risco moderado. São riscos que ainda não causam grandes problemas. Educação no Brasil. Olha, novo ensino médio começa a ser implementado nas escolas do país. É uma notícia que procede do Ministério da Educação. O novo ensino médio está valendo nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil no início agora deste ano letivo, que já começou, por exemplo, aqui no Espírito Santo, na quinta-feira, dia 3. Um cronograma do Ministério da Educação, MEC, estabelece que a implementação será de forma progressiva, começando com o primeiro ano. Em 2023, as mudanças vão abranger os alunos dos primeiro e segundo anos e a fase final. Em 2024, todas as séries seguirão com o novo modelo de ensino.
Vamos ver aqui, eu separei as principais mudanças e vou passar para vocês. Carga horária, por exemplo, era dividida com no mínimo de 800 horas de aula distribuídas em 200 dias letivos. Assim, o aluno passava no mínimo 4 horas diárias no ambiente escolar. A nova lei estabelece que a carga vai ser ampliada de forma progressiva até 1.400 horas. Olha, de 800 horas para 1.400, o que equivale a 7 horas diárias. Já em 2022, o estudante deve estar na escola todos os dias por 5 horas no mínimo, hein? Totalizando 1.000 horas anuais. Sobre disciplinas, as disciplinas não vão ser mais individuais. Os conteúdos devem ser divididos em áreas de conhecimento, como é feito no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São elas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Essas categorias vão abranger português, matemática, geografia, biologia, química, história, sociologia, filosofia, arte, educação, física e inglês. Nenhuma das disciplinas vai ser excluída do currículo, porém, somente a língua portuguesa e a matemática serão obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Itinerários formativos, olha, é a grande novidade do ensino médio. Eles podem ser disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outros, e o próprio estudante pode escolher a área de conhecimento que deseja aprofundar-se. Os itinerários formativos podem se aprofundar nos aprendizados de uma área do conhecimento e da formação técnica e profissional. As escolas da rede particular e pública vão ter autonomia para definir quais e quantos itinerários vão ser ofertados aos alunos. Olha, leia essa matéria completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá no campo de busca e coloca lá, né, novo ensino médio, começa a ser implementado e você vai saber. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais porque, olha, minhas pregas estão secando. Agora sim. Eu estava vendo uma entrevista da professora de português, Cíntia Chagas. É uma bela moça. Ela estava falando num canal do YouTube. Deixa eu ver qual canal do YouTube que eu vi. Bem, eu não anotei. Acho que é o canal dela mesma. O canal é o canal dela, Cíntia Chagas. O nome é Cíntia Chagas. Agora eu achei interessante, porque olha só, eu também estava vendo há poucos dias uma entrevista no canal da Antônia Fontinelli, que é outra mulher que se destaca na mídia, na internet, no YouTube. Então eu achei muito parecido o comportamento de uma e outra. Comportamento, temperamento, são duas belezas e duas inteligências, né? E eu constatei o seguinte: a Cíntia Chagas, ela parece ser uma Antônia Fontinelli, só que morena, mais jovem, sem palavrões e com semelhante loucura, entre aspas, né? Pois é, são mulheres decididas, né? Mulheres que falam, fazem o que querem, e elas praticamente, se tiverem um homem com elas, elas é que mandam. Elas mostram isso. Se tiver um homem com elas, né, vivendo com elas ou sendo companheiro delas, elas mostram que elas detêm o mando. Elas demonstram isso. Tanto a Cíntia Chagas como a Antônia Fontinelli. São mulheres decididas, né? Se querem alguma coisa, elas, né? Eu fico pensando assim, já pensou você num lugar, você é um homem, e chega uma mulher dessa? Eu te quero. Já pensou? E o cara desse, se não quiser, como é que fica? Porque praticamente é uma ordem, né? Puxa vida, não é fácil, hein? Bem, vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos falar agora sobre o presidente Bolsonaro, que é o primeiro presidente no programa Voz do Brasil, hein, ao vivo.
O presidente Jair Bolsonaro é o primeiro presidente da República na história do Brasil a participar ao vivo do tradicional programa radiofônico Voz do Brasil. Ele foi entrevistado durante a semana quando respondeu a todas as perguntas e fez um balanço de seus 3 anos de gestão. Bolsonaro agradeceu a Deus inicialmente pela sua vida, já que ele foi vítima de um atentado de homicídio, né? Uma tentativa de homicídio. Ele agradeceu a Deus, então, pela sua vida e lembrou que participou do programa apenas quando era parlamentar. O primeiro assunto que ele tratou foi do Auxílio Brasil, que classificou como eterno e que deverá ser renovado anualmente com a concessão de R$ 400 aos brasileiros mais pauperizados, né? Aqueles que mais foram empobrecidos pelas medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores. Ele lembrou ainda da criação de empregos, da ajuda às empresas para manter o emprego, o auxílio gás, o auxílio emergencial no tempo das restrições, bem mais fortes pelos governadores e prefeitos, entre outros temas. Agora eu tenho aqui notícias sobre os aposentados e pensionistas que não precisam mais fazer aquela prova de vida presencial. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de assinatura da portaria que altera as regras para a realização da prova de vida por aposentados e pensionistas do INSS. Até agora, para provar que estava vivo, o aposentado precisava comparecer presencialmente ao banco onde recebe o benefício. Com as mudanças, o procedimento para comprovação de vida passará a ser feito por meio do cruzamento de dados, né? Entre as bases de dados do governo federal, governos estaduais, governos municipais e também das instituições privadas. Então o presidente assinou o documento e isso passa a valer a partir da publicação da portaria do presidente Bolsonaro. Mortes por doenças no Brasil. Olha, doenças respiratórias gerais são as que mais matam. Fora a Covid. A Covid é a terceira causa. Então vamos lá aqui, os dados foram divulgados pelo experiente jornalista Alexandre Garcia em seu canal, que tem mais de 2.300.000 inscritos. Então, em janeiro de 2022, a doença que mais levou brasileiros à morte foram as doenças respiratórias gerais, fora a Covid, tá? Então, doenças respiratórias gerais, pulmão, né? Entre outras. Sabe quantas mortes foram? 31.118. Em segundo lugar ficaram as doenças cardiovasculares, que mais mataram. 25.301 mortes. Ou seja, o total de mortes por doenças cardíacas e respiratórias somaram 56.419. Já a Covid ficou em terceiro lugar com 11.003 mortes. Os dados são do site Transparência do Registro Civil. Essa terceira cepa aí, ou quarta cepa, não sei, essa cepa atual da Covid, que é a Omicron, né, ela é bem mais leve. Já encontrei várias pessoas que pegaram essa Omicron, encontrei nas ruas, muitos falam que não sentiram quase nada, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Encontrei essas pessoas até na rua mesmo, andando. Eu fui ali ao médico porque eu senti uma dorzinha, uma coisinha aqui e tal, agora eu vou ficar em casa um pouquinho e tal. Quer dizer, não tem grande influência mais, né, esta cepa, essa variante. Então, nós devemos tocar o nosso caminho, nossa vida para frente, sem ficar, né, provocando neura nas pessoas, provocando depressão, doenças mentais, porque isso é perigoso, né? Tornam-se doenças psicossomáticas da cabeça, passa para o corpo, aí surgem outros males. Não é fácil, tem que deixar esse troço de lado, né? Loteria de números. Hoje é dia de loteria de números, a Mega Sena, hein? Então o sorteio da Mega Sena vai acontecer neste sábado a partir das 20 horas com um prêmio estimado em 26 milhões de reais. É o concurso 2451.
E você que vai jogar, fique sabendo que a aposta mais simples é com 6 números, custa R$ 4,50. Pode ser efetuada em casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal, loterias.caixa.gov.br. Tá bom? Até às 19 horas as apostas podem ser feitas. No último teste não houve ganhador, né? Então não houve ganhador na quarta-feira, por isso o prêmio está acumulado e pode chegar a 26 milhões neste sábado. Pesquisa informal de preços. Olha, eu comprei pão francês dormido, o quilo, paguei R$ 7,98, hein? Eu gosto do pão dormido. Hoje eu almocei, inclusive, hoje não, ontem, eu almocei com o pão dormido. Além de outros ingredientes no alimento, né, no almoço, na refeição, eu coloquei também o pão dormido, né? Cortei em fatias e fui, né, degustando. É muito gostoso. Eu adoro o pão, aquele pão molinho, né? Eu comprei o pão por R$ 7,98 o quilo no supermercado Oba, Rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. O telefone 3721-0400, o DDD de Colatina é 27. Rapidinhas agora, notícias rapidinhas do site do governo federal, do governo do Brasil, www.gov.br. Mensagem presidencial. O presidente Jair Bolsonaro apresentou as principais ações do governo de 2021 na abertura do ano legislativo durante esta semana. A mensagem presidencial destacou as principais realizações do ano passado e as prioridades para 2022. Na cerimônia, o presidente Bolsonaro afirmou que continuará trabalhando por uma retomada econômica sólida e pelo bem-estar da população. Portos. Olha, os portos são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. O setor portuário bateu recorde, movimentou mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas em 2021. O montante representa um crescimento de 4,8% em relação a 2020, com destaque para granéis, carga geral e principalmente containers. Agenda bilateral. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente do Peru em Rondônia, no norte do Brasil. Os assuntos como acesso a mercados, cooperação fronteiriça, cooperação em defesa e segurança, esses assuntos foram tratados no encontro bilateral. Esporte, projetos Seleções do Futuro já ofertou aulas gratuitas de futebol para mais de 8 mil jovens em todo o Brasil. Olha que projeto importante. Com investimento de 8 milhões e 500 mil reais do governo federal, a iniciativa incentiva, desenvolve e democratiza o acesso ao esporte para meninos e meninas de 6 a 17 anos. Olha o governo federal, o governo Bolsonaro incentivando os meninos e meninas a entrar no esporte. SISU, hein? Vamos falar do SISU? O governo federal ofertará quase 222 mil vagas para a primeira edição do SISU neste ano. Há vagas para 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior. A consulta já está disponível na página do SISU. Tenho aqui notícia também do ProUni. A oferta para o primeiro processo seletivo de 2022 do ProUni é recorde. São mais de 273 mil bolsas. As opções da oferta de bolsas já podem ser consultadas na página do ProUni. Agora, rapidinhas da Agência Brasil. Temos aqui também informações curtas da Agência Brasil. Tumor, câncer. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, defende cuidados mais justos para o controle do câncer. Em campanha para marcar o Dia Mundial do Câncer, que foi comemorado durante a semana, o Instituto defendeu a importância de oportunidades iguais para vítimas da doença, como acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Agora eu falo para vocês de trânsito. Divulgar cena de infração gravíssima de trânsito deverá ser proibido.
Congresso Nacional aprovou um projeto de lei nesse sentido que agora aguarda a sanção presidencial. A ideia é inibir a prática de rachas no trânsito, que são competições de carros em alta velocidade em vias públicas, além da exibição de manobras perigosas. Campeonato Carioca, olha, o Cano marca e Fluminense supera o Audax. Tricolor vence por 1-0. Foi na quinta-feira o jogo, hein? No estádio Luso Brasileiro. Próximo desafio será o clássico com Flamengo no domingo, no estádio Newton Santos. Já no Campeonato Paulista, em noite de Ioran, Bragantino venceu São Paulo no Campeonato Paulista. O meia balançou as redes uma vez e deu 2 assistências em triunfo do Massa Bruta por 4-3. Olha, São Paulo perdendo, hein? O Braga lidera o grupo D, enquanto o Tricolor segue sem vencer no grupo B. No Campeonato Paranaense, o Atlético arranca empate com Londrina pelo Campeonato do Paraná. Furacão perdia até os 49 minutos do segundo tempo, mas evitou a primeira derrota com um golaço de falta. Apesar de frustração no fim, Tubarão permanece na liderança do estadual paranaense. Vamos falar de rádio agora. Rádio MEC FM bate recorde de audiência com nova programação. O lançamento de perfis em plataformas de streaming como Spotify e YouTube cativou novos públicos e gerou um novo recorde de audiência para a emissora da EBC. Economia. O setor portuário movimentou 1,2 bilhão toneladas em 2021 e cresceu 4,8%. O modal marítimo de transporte de mercadorias superou as expectativas do Ministério da Infraestrutura e deverá continuar crescendo em 2022, segundo o estudo da ANTAC. E tem um assunto aqui também importante, que é a ciência. Abertas inscrições para competição de tecnologia voltada a estudantes. As equipes com 5 integrantes terão de criar projeto de negócio em uma das seguintes áreas: economia 4.0 no agronegócio, indústria e serviços. A competição é organizada pelo Ministério da Educação, o MEC, e pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, ok? Agora eu quero falar para vocês sobre essa questão de exigência de passaporte vacinal. É um ato, na minha opinião, anti-amor, antidemocrático, de discriminação, inclusive. Exigir passaporte vacinal é anticristão, além de ato antidemocrático e segregacionista, em pleno século XXI. É incentivo a pôr de lado quem não é adepto da vacina experimental. Pôr de lado é discriminar, segregar. E olha que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia e nem que não vá morrer com o vírus. No tempo de Jesus, olha só para falar de espiritualidade, no tempo de Jesus, as pessoas segregavam os leprosos, enquanto Jesus os tocava e os curava. Entendeu? Então, tem nada a ver, a vacina não é obrigatória, então não se pode exigir comprovante. Essa é a minha opinião. Infelizmente, né, há essa hipocrisia de pessoas, né, martelando nessa questão. Olha, a semana foi movimentada em Colatina. Nós estamos no sábado, o último dia da semana, e nesta semana, no dia 2, tomou posse o novo bispo de Colatina, Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. É o novo bispo da Diocese de Colatina. Neste sábado, às 19 horas, haverá uma missa de acolhida da comunidade católica em geral. No domingo, o bispo presidirá as celebrações às 9 e às 19 horas, ok? Agora temos aqui o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial da Catedral. Você que vai querer se informar sobre eventos da igreja, sobre essas missas que o novo bispo vai celebrar, atenção, neste sábado a secretaria funciona das 8 às 12 horas, na entrada da Catedral.
Vamos refletir agora. É sempre importante nós fazermos as reflexões diárias aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Como é? Reflita comigo. É uma dúvida cruel, hein? Como é que um analfabeto funcional muito esperto, que ficou milionário quase sem fazer nada, pode mandar em tanta gente imbecilizada e emburrecida por outras, hein? Algumas que se dizem até cultas. Essa gente que é mandada por um analfabeto funcional. Eu acho que isso só pode acontecer por interesses escusos. Não tem outra explicação. Só interesses escusos mesmo, destrutivos aos equilíbrios, destrutivos aos equilibrados, digamos assim, anseios nacionais. São interesses escusos contra os interesses da maioria da população brasileira, que é laboriosa, né, que trabalha muito. Quero mandar um abraço para o pessoal do projeto Decola em Colatina. Vai lá no YouTube, escreva lá no campo de busca, Projeto Decola, e você vai ver entrevistas com esse podcast colatinense. Agora manchetes do jornal A Tribuna de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Vamos ver o que saiu na capa. Salada até no coco. Deputados vão votar congelamento do IPVA. Cano leva flu ao G4 e Fogão reage para vencer. Gilmar Ferreira diz: desafio de Paulo Souza será alinhar todos os craques do time do Flamengo. Drogas mais perigosas se espalham entre os jovens. Meu Deus do céu, olha, já tem droga perigosa, e tem agora mais perigosas ainda. Novas substâncias psicoativas foram identificadas no país a partir de dados da Polícia Federal. Muitas delas são vendidas em forma de selos e comprimidos, como se fossem LSD e êxtase, e têm efeitos pouco conhecidos. Meu Deus do céu, eu temo por esses usuários, temo mesmo. Caminhoneiro perde família e vai viver nas ruas. Marcos Cuti perdeu o emprego de motorista e viu a mulher grávida morrer em acidente. Hoje ele mora na rua e sonha em montar um ferro velho. Ser mãe me deu forças para enfrentar o câncer. A frase é de Luciana, que está com o filho Gabriel. Tumor na gravidez. Olha, não é fácil, né? Enfrentar um tumor na gravidez, principalmente. Mas que Deus a proteja, Luciana. Volta de mineradora. Isso aqui é importante. Atenção, você que está desocupado, trabalhador, atenção. Volta de mineradora vai criar 7.200 vagas a partir deste ano. Nova moda do Instagram facilita a ação de criminosos na internet. Nutridicas, feijão, soja e outras leguminosas são consideradas ótimas fontes de proteínas, ferro e fibras. 15 cidades vão ter blocos, não vão ter, né? 15 cidades não vão ter blocos e nem shows no carnaval. Números 3 e 4, curiosidades. Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel tem notícia, tem reflexão, tem opinião, tem curiosidade. E essa curiosidade aqui, ela foi passada pelo médico Jorge Rodrigues, médico e psiquiatra, na entrevista ao canal Brasil Paralelo. Ele diz que o número 3 é símbolo de transcendência e deu como exemplo a santidade, aliás, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o número 3 é símbolo de transcendência, do sobrenatural. Já o número 4 é símbolo de imanência, aquilo que é da terra, é terreno. Aí ele deu como exemplo, entre outros, as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Olha, eu quero perguntar aí, o cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina, hein? Vai voltar ou não vai voltar? Já está na hora, né? Daquele cafezinho dos clientes. É um bom atendimento que a clientela merece, né? Em Vila Velha, nos supermercados onde eu frequento, na Praia da Costa principalmente, já há aquele cafezinho, né? Bem quentinho, para dar um pouco de vigor a gente quando está ali no supermercado para comprar.
Ditado popular: pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso é para refletir. E o empresário e dono da empresa Avan, das lojas, rede de lojas Avan, o empresário Luciano Hang, tem uma frase interessante: não é porque você nasceu no interior que você tem que ser inferior, né? Nada disso. Pense para cima, né? Pense alto e vá para frente, vá se movimentando que você vai crescer. Programa de pavimentação será implementado em Colatina neste ano de 2022, hein? Mas eu não vi ainda a obra começando, mas é um programa previsto para revitalizar e pavimentar vias públicas colatinenses. O investimento é de 45 milhões de reais e foi anunciado no fim do ano passado, 2021. Olha, 2 cursos serão ministrados neste mês de fevereiro ainda, começando neste mês de fevereiro, no Centro de Estudos da Diocese de Colatina, o curso de Iniciação Teológica e Estudos da Bíblia. O início das aulas está previsto para o dia 14, vai ser numa segunda-feira, 14 de fevereiro. A aula inaugural deve ser proferida pelo novo bispo, Dom Lauro Barbosa. Olha, os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda, os extremistas, marxistas, infelizmente continuam agindo nas mídias em geral. É picardia, né? Ver essas atitudes insanas, extremadas dos esquerdofrênicos, que pululam por aí inconsequentemente, falam besteiras, bobagens, tanta babaquices, que francamente eu não vejo esses sites, não vejo esses canais, mas tem pessoas que de forma incauta, né, acabam vendo. E tem pessoas muito piegas que acabam se deixando influenciar. Então é triste, né? Esses esquerdofrênicos são os verdadeiros autores do jeitinho brasileiro. Esses marxistas, comunistas, doutrinados, né, por essa ideologia do mal, infelizmente. E tem gente cavando, inclusive, a própria sepultura. Essas pessoas que desdenham de Deus, desdenham de Jesus Cristo, desdenham das coisas sagradas. Olha, eles vão acabar se afundando no lamaçal que esses indivíduos mesmos estão cavando, né? Estão preparando, produzindo. Porque a vida é causa e efeito. Eles fazem a coisa errada, a probabilidade de se dar mal é grande. Quem planta árvore boa, colhe fruta boa. Quem planta árvore ruim, vai colher fruta ruim. Chances de emprego, hoje é sábado, mas não custa falar para você que está desempregado, desocupado. Atenção, tem 35 chances de trabalho na região de Colatina, segundo informa o Cine. É o Sistema Nacional de Emprego. O telefone do Cine, para você ligar na segunda-feira, já que sábado o órgão não funciona, é 3721-7102. E o endereço em Colatina é Avenida Getúlio Vargas, número 98. Essa informação aqui também eu considero muito importante, porque nós temos que dar valor à nossa espiritualidade. Então, essa informação do professor Felipe Aquino aqui, eu quero passar mais uma vez para vocês. Ele diz que o batismo é algo extraordinário na nossa vida, na vida do cristão. Estou falando para o cristão. O batismo é a maior graça que o cristão recebe. E o professor Felipe Aquino, que é formado em física e também história da igreja, ele diz que o único diploma que pregou no seu escritório é a certidão de batismo. Acho que ontem eu falei inadvertidamente certidão de nascimento. Não, certidão de batismo. Ele não pregou, por exemplo, o diploma de mestrado que ele tem. Não pregou lá, não colocou na parede o diploma de mestrado, nem de doutorado, nem de pós-doutorado. Ele afixou na parede do escritório dele somente a certidão de batismo. Porque é essa certidão que vai levá-lo para o céu, e todos nós que somos cristãos.
Que bacana, né? Que bonito. Acesse lá o canal do professor Prof. Felipe Aquino, Prof. Felipe Aquino, no YouTube. Agora uma frase interessante: deseje o melhor, mas prepare-se para o pior. Então, se vier algo ruim, você já está preparado. Opinião sobre a geração sem resiliência. A atual geração que se cria é uma geração sem resiliência. Eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, porque ela não sabe como enfrentar as adversidades da vida. Essa geração atual é favorecida por essas autoridades que estão por aí, autoridades do judiciário, do legislativo principalmente, de linha de esquerda política, né? Essas autoridades favorecem a geração dessa nossa juventude, dando apenas direitos, mas não falam sobre deveres, obrigações, da obediência, responsabilidades, não falam de hierarquia, nada disso. A moda é dizer, olha, você pode ser o que quiser, igual as mulheres falando umas para as outras, essas feministas, né? Olha, você pode ser o que quiser. Pode ser o que quiser, mas aguente as consequências, né? São Paulo já disse, você pode tudo, mas nem tudo convém. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém que você faça. Nem tudo é conveniente. É a mesma coisa que eu falo sobre essa moléstia chinesa, o vírus chinês. Ele contagia as pessoas vacinadas. A gente tem que, né, fazer a campanha, tudo bem, esclarecer as pessoas, mas quem se vacina também pode ficar contagiado, infectado e também pode morrer. As pessoas têm que ter isso em mente, né? Por exemplo, o cantor Aguinaldo Timóteo, ele estava vacinado com ciclo completo, 2 vacinas, 2 doses. Foi para o hospital, ficou hospitalizado e morreu. O ator Tarcísio Meira também estava vacinado com ciclo completo, foi para o hospital e morreu. E outras pessoas não morreram, mas estavam vacinadas e se infectaram, mesmo vacinadas, como o governador do Piauí, Wellington Dias, se infectou lá na Europa quando estava viajando. O ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, se infectou nos Estados Unidos. O Silvio Santos, né, o empresário Silvio Santos, ficou 2 anos em casa, depois foi trabalhar, infectou-se também, mesmo com o ciclo de vacinação completo. Tivemos mais recentemente aí a ministra Damares Alves, infectou-se também, vacinada da mesma forma. O ministro do Turismo, né? Então, acontece. O ex-senador Suplicy, em 3 doses, também se infectou. Então isso acontece. Não tem como nós ficarmos só falando de coisas boas. Temos que falar das possibilidades das coisas ruins também. Chegamos ao fim já do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado, 5 de fevereiro de 2022. Olha, a sexta-feira foi de chuva em Colatina, tá? Não sei neste sábado, mas parece que a previsão ainda é de chuva para este sábado. Chegamos ao fim já do Web Jornal do Paulo Maciel. Desejo a todos um bom fim de semana, um bom sábado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.